Eu queria começar por agradecer o convite para apresentar este livro, com textos do João Pinheiranda e desenhos do Pedro Calapés, e contar só aqui num breve comentário o que me aconteceu quando o recebi, que foi desabafar com a Manel Rosa, de certeza que querem que seja eu, e senti-me um bocado aflito sobre o que escrever, o que dizer, etc. Porque os admiro muitíssimo e achei que aquilo que eu pudesse dizer era eventualmente insignificante perante as palavras do João e os magníficos desenhos do Pedro. Antes de começar só aqui a ler-vos um pequenino texto que preparei para esta situação, também queria cumprimentar especialmente a Sra. Maria Graça Carmona e Costa, sempre querida, uma enorme defensora da cultura no nosso país, e dar-lhe um beijinho muito grande para reencontrar, sempre ótima, como de costume, aqui nesta sua casa. Muito obrigado. Este livro chama-se Diário do Confinamento, foi escrito pelo João e foi basicamente escrito entre março e maio de 2020, algures em Paris. Como o nome indica, tem a ver, obviamente, com este tempo terrível que passámos até agora, que foi este tempo único e completamente inesperado da Covid-19. Aliás, eu comecei por dizer que de forma totalmente inesperada, e já passou quase um ano e meio, o mundo, tal como sempre o conhecemos, mergulhou num quadro de incerteza, angústia e morte. Perante a velocidade meteórica de uma infecção viral, que rapidamente deu origem a uma pandemia responsável por perto de 3,5 milhões de mortos até ao momento. Restaram muito poucas palavras por escrever, o branco paralisante invadiu as telas, muitas músicas permaneceram por criar ou até ouvir, milhares de vidas acabaram por não nascer, outras foram impedidas abruptamente de continuar. De verdade, a Covid-19 trouxe uma angústia global que congelou o ser humano, num movimento descrito por Ferenczi já nos anos 30 do século XX como de paralisia psíquica, que é um estado reativo, defensivo a qualquer traumatismo exterior, capaz de determinar assim a suspensão da capacidade de pensar, de imaginar e, sobretudo, de ainda poder sonhar com uma perspectiva futura que se assume enquanto sinal de esperança e de continuidade. Logo nessa perspectiva, direi que o belíssimo livro que hoje se apresenta, conjuntamente com os desenhos de extraordinária beleza e impacto emocional realizados pelo Pedro, é sem dúvida alguma um grito de luta e um desejo de vida, revelador de uma força psíquica que, perante o mal externo, se reorganizou, com certeza, de maneira saudável, criativa, dando assim razão à velha questão colocada por Sigmund Freud na correspondência com Albert Einstein, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Perguntava ele como é possível que simultaneamente o homem seja capaz de revelar tanto o pior como, felizmente, o melhor de si mesmo. Ou ainda na perspectiva de outro autor mais recente, Boris Cyrulnik, ele próprio um adolescente detido em campos de concentração e mais tarde médico pedopsiquiatra, que foi autor da utilização do termo resiliência no campo da vida psíquica, que assim também nos inquiria. Como é possível saber prosseguir quando em redor tudo parece ruir ou inquietar? Ou como dizia o João, sem se morrer louco, intoxicado ou em pânico. Escrever um diário na forma continuada de desabafo, intimidade e simbolismo, que também só essa forma sempre contém, é ainda uma manifestação de verdadeira força do eu, a capacidade rara de, mesmo perante circunstâncias adversas, dar espaço ao que Stern expressou como afetos de vitalidade, numa adequada ligação à ideia do positivismo do Spinoza e da sua noção filosófica de conatos. Isto é, a capacidade intrínseca de viver com e para uma certa energia de vida. O que, de outra maneira, poderíamos ainda sintetizar como um desejo de permanecer ligado ao prazer de viver. Diz o João, às tantas, no diário. Ganhamos este prazer de nos procurarmos, mesmo sabendo que vamos continuar sempre juntos. De verdade, desde o final de 2019, que tudo o que parecia seguro e transpirava estabilidade e bloqueava as possibilidades de falha ou de incapacidade do ser humano se achar dono de se controlar a si mesmo, tal como quase a todo o mundo em seu redor, ruiu, e ruiu de forma avassaladora.
Afinal, voltámos todos a ser pequenos, indefesos, desprotegidos, povoados de medos arcaicos, muitas das vezes os que em nós já anteriormente residiam, agora exponenciados por uma desconhecida e invisível ameaça externa. Relembra-nos o João logo no início do diário. A realidade traz-nos a sombra. Por outro lado, o efeito social da pandemia surgiu rapidamente a partir do confinamento de todos e de cada qual no seu espaço íntimo, de vivência rotineira e tantas vezes por si só autocentrada e enclausurante, em que o horizonte do visível se reduziu a pouco mais do que o redutor espaço de janela. Há um breve texto do João também que se chama Poema de Janela. : o mundo acaba nesta janela. Ou então a melancólica volta ao quarteirão, ou grande parte do que nós chamamos vida, que também se concentrou na tela bidimensional de um computador ou de um telemóvel, dando graças ao poder de ligação tão infinito quanto impessoal da internet, provocando um duro confronto com as mais ancestrais dúvidas e interrogações do ser humano, como as já colocadas por Santo Agostinho, alguns no século IV. Que somos, para onde vamos, se é que vamos, que há para além de nós, e tal como a pandemia obrigava a questionar, que existe para além da morte. Diz-nos o João: nas minhas noites que se fazem dias, os meus fantasmas são mortos. Da nossa morte, claro, como tantas vezes o João também fala neste seu diário, o horror da antecipação da perda dos que nos eram próximos, dos que amamos, e sobretudo daqueles que por vezes tanto necessitamos e tendemos a julgar como eternos. Deuses ou anjos da história, afinal da nossa, tal como da própria humanidade, justamente como aqueles anjos que Paul Klee, ou aquele anjo em especial que Paul Klee pintou, ou os desenhos que o Pedro criou para este diário do João, e que na minha modesta interpretação surgem aqui na expectativa da presença de uma luz que afinal ilumina o caminho, que vença medos e ultrapassa incertezas, ou ainda como um sonho de traços, cores e perspectivas que nos conduzia a uma saída, afinal uma forma mais profunda de reconstruir o próprio conceito de vida. Para onde olha o anjo? Também se questionava dessa maneira Walter Benjamin. Afinal, aquela pessoa que ousou simultaneamente adquirir e discorrer sobre a célebre pintura de Klee, também designada por Ângelos Novos. Dizia Benjamin: o anjo da história é arrastado pelo vento do progresso, que semeia no seu rasto um mar de ruínas. Escrevia assim Benjamin em 1921. Para onde olha? Perguntava o mesmo autor, sendo que logo de seguida respondia explicando: para o passado, e de olhos bem abertos, como quem pretende acudir aos mortos, concluía, e num esforço inusitado, deseja recompor os fragmentos num esforço de reconciliação futura. Acudir, reconciliar, juntar fragmentos em que tantos de nós e por diversas razões nos quebramos. Disso tratou também o João ao longo dos dias em que escreveu o seu diário. Embora arrisque dizer, às vezes, olhando para o lado do anjo de Klee, para o lado oposto do anjo de Klee, num abraço aberto e esperançoso de poder viver o futuro, agora, hoje, amanhã e sempre. Diz o João: sobretudo, se nos morrer um amigo, se algum de nós morrer, se a morte deixar de ser longe, mesmo que perto. Por este livro encontramos então os desenhos e textos, sucessivas sombras de luz e escuridão da vida e da morte enquanto forças pulsionais omnipresentes na vida humana. Mas de igual modo, aqui lemos e contemplamos palavras e cor e traços juntos, em harmonia, em festa, em sucessivos fundos de vontade e de esperança. Algo de fundamental que Bion, um pedopsiquiatra, descreveu como a capacidade de going on being, isto é, de prosseguir sendo, ou como nos diz o João também numa linguagem mais adequada, nas asas de uma borboleta, segue esta frágil carta para te dar e pedir notícias. Muitas. Nós por cá, todos bem. De verdade, os textos de João Pinheirana movem-se entre o que o Pedro Calapês definiu como sopro de tempestade, numa incrível e incessante, diz ele também, procura de um resguardo perante o peso de uma nova realidade. E é esta realidade que os textos poéticos do João tratam, expressando ao correr das emoções o que realmente foi, é e será ainda algo de muito diferente e difícil. Escrever sobre o que foi o dia-a-dia pandémico é tratar também do que não é visível
E mesmo numa perspectiva puramente científica, é ainda olhar para o impacto individual e social da propagação de um vírus que precisa de um outro para ter vida própria, aniquilando-o, disseminando-se assim ao ritmo aceleradíssimo de uma sociedade que já antes se desenvolvia ela própria também de forma viral, instantânea, incapaz de suportar a alteridade, em excesso de positividade, como também a define o sociólogo Byung-Chul Han, urdida em redes subreptícias, alimentando-se da superfície de outros, de quem constantemente deseja reiterada aprovação, os like das redes sociais. Um vírus de nome técnico totalmente indiferente, de verdade ele chama-se SARS-CoV-2, indistinto nas siglas que o denominam, se quiserem uma não-palavra, afinal do mesmo modo como, e usando o conceito de Marc Auger, tantos outros não lugares onde vivemos, não vivendo. E confinamos diariamente, achando-nos desconfinados, apesar do isolamento e desapego sociais crescentes. Um vírus capaz de suspender o tempo, logo, o movimento que sem si não existe e que a espécie humana se dedicou a fazer guerra. Estamos em guerra, diz o João também num texto. Mas que guerra? Pergunta-se. Como também o João o faz ao virar para a Praça da Concórdia, numa vaga reminiscência de uma Paris sob ocupação nazi no ano de 1940. Dias difíceis, dias de reclusão, onde talvez para muitos, e felizmente, uma intensa luta conflitual continuou a pairar sobre a possibilidade do pensamento livre, aquele que verdadeiramente não confina nem teme. Em 25 de abril de 2020, o João escreve: 25 de abril, sempre comemora-se a liberdade. Hoje não escrevo, escrevendo assim sobre o direito de voluntariamente parar. Dias, meses que tornaram as nossas casas, e nem vale a pena repetir o poema de Rui Belo, as casas, as casas, as casas, onde nas casas sofri, convivi, amei através de estações, mas também nas casas, ou afinal se calhar foram os nossos quartos, e recordei-me da frase de Blaise Pascal a recordar que grande parte da infelicidade do ser humano reside na sua incapacidade de permanecer só no seu quarto, ou ainda numa perspectiva mais micro, como o vírus, teria sido apenas o nosso pensamento, a sua indomável liberdade, de mão dada com o seu infinito silêncio, afinal a possibilidade mais óbvia de continuar a olhar para o mundo, num difícil movimento que deseja cumprir o prazer de nos procurarmos, como escreve o João, fazendo-nos lembrar um pequeno quadro que David Hockney pintou a 21 de março de 2020 e que tinha por título um expressivo grito de afirmação e luta. They cannot cancel the spring. Por muitos dias, semanas e meses, a morte, como este livro descreve bastante, rondou-nos a todos, como um aprisionamento imposto, talvez demasiado aceite, porque movido a medo, pior ainda, a angústia e a terror paralisantes. Felizmente, e como os textos do João e os desenhos do Pedro também nos relembram, sobre ela, a morte, empenhou-se com toda a certeza Eros, numa acutilante luta com Thanatos, que não esqueceu a oportunidade da sua omnipresença fatal. Por isso, e quase a terminar, relemos com profunda emoção vários excertos, belas e apelativas frases deste diário. Falam-me do mar. Trouxemos o sol para casa. Sinto, procuro sentir sempre, a primavera. A simples sombra de uma flor. Penso em como salvar vidas. Luto, digo, contra a impossibilidade da morte. Se há algo que para mim este belíssimo livro do João nos evoca, é justamente o da necessidade de viver a vida, crendo no que o autor escreve de forma convicta e que pessoalmente partilho sem sombra alguma. Escreve o João: o dia da manhã será sempre melhor do dia que foi hoje. Por último, os textos do diário recordam-nos muito bem que a perda e, sobretudo, o imprevisto e o incontrolável nos rondam constantemente e que é a sua presença que assim nos convida a revitalizar o prazer de procurarmos e celebrarmos as mais simples rotinas da vida, os seus encantos e as suas belezas, os seus pequenos jardins que diariamente, como também ainda recordava Freud, temos de saber cuidar. Certamente em nós, mas mais ainda no outro, como se ser no outro, expressão de Heidegger, fosse afinal a mais bela forma de se ser no mundo.
Por isso, penso que esta é a resposta possível a uma das mais cruciais perguntas que descrevemos aqui no início e que o texto do João e as pinturas de Pedro nos confrontam, e que é, repito, como se mantém um homem de pé quando tudo em seu redor cai em ruínas? E responde, seguramente escrevendo, claramente pintando, e através da arte enquanto forma de acesso ao inconsciente, seguindo sempre em proximidade, mesmo em tempos de tanto distanciamento. Lutando por isso, sempre na infindável procura da liberdade, uma liberdade criativa, capaz de devolver a cada um de nós um íntimo sentido de estar, querer, acreditar, em suma, viver. Escreve o João também, acreditar que os dias nunca deixaram de ser normais, geridos pelo movimento dos planetas do Sistema Solar. Ao João e ao Pedro, muitos parabéns. Há também um pouco de nós que este vosso livro reflete e o torna seguramente belo, mais um ponto de luz e paz ao fundo de um túnel escuro que até agora tem sido difícil de ultrapassar. Afinal, estivemos, estamos e estaremos sempre muito mais juntos do que a distância física que agora ainda nos colocam. Para eles e para todos vós, um abraço grande, desconfinado, não desconfiado e universal para todos. Muito obrigado. Será o Pedro agora, talvez? Parece que sim. Pois eu tenho que embrulhar. A ver se consigo. Eu vou contar um pouco a história destes, de como apareceram estes desenhos. O João ligou-me e perguntou-me se eu tinha uns desenhos do ano passado, porque ele tinha escrito no ano passado, se eu tinha uns desenhos do ano passado. Feitos em confinamento. Eu não tinha nada diretamente relacionado com a situação de confinamento. Acho que tive, de facto, situações difusas sobre a pandemia e confinamento e que, de tal modo que não me levaram a usá-lo como tema para trabalhar. De facto, o que fiz foi continuar a trabalhar nos meus projetos e desenhos. Bastava-me todos os dias descer a rua e ir para o ateliê. No entanto, o tempo de confinamento foi mesmo um tempo de apreensões, de questionamentos diversos sobre o passado e o futuro. Quando o João me falou, tinha estado a ver uns desenhos do Paul Klee e encontrei uma referência a uma exposição. Esta história pode parecer confusa, mas espero que se torne inteligível no final, porque são umas voltas que acabam por criar coincidências com o que o João escreveu. Eu estava a ver os desenhos do Paul Klee e encontrei uma referência a uma exposição de um artista que já morreu, um artista conceptual, um pintor, o artista suíço Rémy Zaugg, suíço como Paul Klee, e que tiveram uma produção especial e com um impacto especial também nos últimos 2 anos da sua morte. Por um lado, o Paul Klee, com os seus desenhos muito mais intensos de anjos, e por outro lado o Rémy Zaugg com uma série de trabalhos sobre uma frase do Paul Klee. O Zaugg morreu em 2005, acho que disse isso. Portanto, o tema da vida e da morte e os limites da percepção, a morte como o fim da percepção, ou de outro modo, como o cancelamento do visível, corresponderia ao fim da vida, era o que o Rémy Zaugg refletia no seu trabalho. Ele ficou conhecido pelas suas pinturas de fundo monocromático, com texto, e um tema que o ocupou muito foi a dissolução do visível. Ele fazia um jogo muito especial entre a cor do fundo e a cor das letras, de tal modo que havia como que uma dissolução
da imagem, mas a imagem, por sua vez, era um texto. E muitas vezes esse texto era um texto sobre a morte. Muito do meu trabalho questiona os modos de olhar, quer por aquele que faz, quer pelo que observa. O Zaug, estas últimas obras que fez para uma exposição no Centro Paul Klee, em Berna, ele trabalha uma frase do Paul Klee, que é: a arte não reproduz o visível, a arte faz visível. Ora, pensando nestas últimas obras do Zaug, a questão de fazer visível e do seu fim fez-me rever alguns trabalhos do Klee, os que ele fez também no ano da sua morte. Portanto, os anjos, os imensos anjos que ele desenhou. E fui vendo que, de facto, desde 1913, penso que é o primeiro anjo que aparece, ou que temos referência num levantamento, num livro que faz o levantamento dos anjos de Paul Klee. Penso que nestes últimos desenhos o Klee estava a tentar tornar visível a sua morte através de um anjo. Ora, neste livro dos anjos apareceu esta monotipia colorida que o Pedro Stress falou, que é de 1920, e que o Klee intitulou Ângelos Novos, e que, por sua vez, o Walter Benjamin compra em 1921 e sobre o qual reflete reflexões que já ouvimos, em parte citadas pelo Pedro. Hoje esse desenho está no Museu Israelita em Jerusalém. Eu só queria, isto é um texto que aparece aqui, não queria repetir o que o Pedro, mas acabámos de andar à volta disto, porque de facto nos textos do João acabam por haver referências a anjos e, nomeadamente, ao anjo da história, que é digamos, o conceito que o Benjamin faz refletir no seu texto a partir do desenho do Paul Klee. E eu estava a fazer desenhos para uns fundos para esses desenhos do Paul Klee. E também uns desenhos de linha a partir do Paul Klee. Portanto, a certa altura, há aqui um conjunto de coincidências e circunstâncias que acabam por me ligar inesperadamente, porque eu recebia por e-mail estes textos que o João mandou a uns amigos, que eu achei, eu não sei se tu achaste, se tu esperavas que se respondesse a esses desenhos, mas eu achei que não era para responder. Eu li-os e senti-os e eu achei que não foi por não ter vontade, foi porque os absorvi completamente, não é? Eu, portanto, pensei fazer esta série, que seria como fundos alternativos para os desenhos do Klee. E acabei por misturar estes ingredientes todos, como criando um novo plano, que, como vindo de trás, mesmo por baixo das próprias cores, da própria pintura, e permitiria vislumbrar uma hipotética relação com os tempos que, de qualquer modo, continuamos a viver. Quero dizer, por um lado, temos a iminente presença da morte que o confinamento nos trouxe. Por outro, a inter-relação entre a morte e o fim do mundo visível que Zaug discute ao refletir sobre Paul Klee.
Por outro lado ainda, o que o Benjamin escreveu a partir do desenho do Anjo, os Novos de Klee, dando imagem ao seu anjo da história. O João não só escolheu uma das pinturas para a capa, como os outros 8 desenhos alternativos, e decidiu incluir uma pequena nota que eu tinha escrito sobre o meu trabalho, que se encontra no final deste livro. É engraçado, e eu queria aqui que o Pedro Serestes, por acaso, não trouxe os anjos, mas aqui o João refere como lâminas de luz, não é? Que aquelas pessoas naquelas lâminas de luz não são reflexos nossos, que são anjos e que nos imitam, e se estão lá é para nos protegerem. Ou os anjos, no seu infinito amor, são os nossos mimos e revestem milimetricamente cada uma das nossas ações, conduzindo-nos nas boas e protegendo-nos nas más. Ou, como ele diz neste tema que aqui surgiu o conjunto, nem o anjo da história, de rosto alucinado e espada nua, erguido sobre a grande prisão do outro lado da ponte, se viu alguma vez deste modo assombrado pelas ruínas que eternamente arrasta consigo, chegadas de um passado e de um futuro simultâneos. E penso que eram as referências que queria dar. Portanto, as pinturas que fiz para este livro tomaram os títulos de Sopro de Tempestade e Abertura para um Olhar. A Abertura para o Olhar acabou por ser um deles, a capa do livro, e o João entusiasmou-se e escolheu o conjunto dos desenhos para aparecerem também no livro, a que eu fico muito honrado e grato por participar nesta poesia dele, de certo modo. O livro do João é uma longa poesia, como dizia, e tem aquela qualidade, porque eu já reli várias vezes os textos, e tem aquela qualidade de irmos descobrindo outras coisas à medida que relemos determinadas frases e determinados parágrafos. Poderia dizer que faz visível, como diria o Paulo Klee, mas questiona-nos sobre a dissolução do visível, como preocupava o Remy Zaoug. Eu apenas juntei um sopro. Obrigado. Bom, muito obrigado. Desculpa. É muito difícil falar depois dos dois Pedros terem falado, porque eu acho que não podia ter escolhido melhor. Claro que todos os meus amigos poderiam estar aqui a apresentar o livro, mas posso explicar a razão porque escolhi um para colaborar diretamente comigo, e o equívoco era, que não foi equívoco, foi um equívoco maravilhoso, era o Pedro ter pensado muito e já ter feito, aliás, exposições em torno do Exavia de Maître, da viagem à volta do meu quarto, e que é um livro que eu adoro e que li já imensas vezes, e há muito tempo, e já li muitas vezes, e que e foi por isso que eu fui ter com o Pedro, mais especificamente, por causa dessa experiência que ele tinha de trabalhar esse espaço, ou de pensar nesses espaços que ele pensa sempre fechados ou abertos. A ideia de me dirigir ao Pedro Serestes, que eu não conhecia pessoalmente, foi arranjar alguém que pudesse interpretar benevolamente os problemas que poderiam ter nascido do meu confinamento, devido à profissão principal dele, que é tratar pessoas com
alguns problemas de relacionamento com o mundo. Eu acho que consegui resolver esses problemas, muito precisamente talvez por ter escrito, porque escrevi e outras coisas que não estão aqui. Estive numa situação muito privilegiada, porque não era por estar em Paris, que podia ser privilegiado, e as paisagens também da cidade podiam ser, era principalmente por ter a possibilidade legal de me deslocar por todo o lado. Ou seja, há uma certa artificialidade quando eu digo aqui que estava encerrado no meu quarteirão, porque eu tinha a possibilidade de andar pela cidade inteira. E fiz isso algumas vezes, mas isso também me deu muita angústia. E aquele texto que o Pedro refere, em que eu vou descer o grande boulevard, que é os Campos Elíseos, em direção à Concorde, mas para ir para a minha casa é preciso virar em direção aos Invalides. E eu ia, eram 4 da tarde, as ruas estavam completamente vazias, havia carros da polícia só nas esquinas. E eu ia ali com o meu carro garantido por uma matrícula que não me iam mandar parar. E, portanto, de repente, eu tive que virar para a minha casa. E quando virei e vi os Invalides em frente, lembrei-me de um documentário que tinha visto, que foi exatamente o caminho que fizeram os carros alemães quando desceram do Arco do Triunfo e viraram ali à direita. E eu senti-me com a cidade completamente deserta, ou desertificada. E eu senti essa possibilidade dessa espécie de guerra. A guerra foi o Macron que declarou a guerra, não é? Porque lhe dava jeito. Porque assim tornar-se-ia, por isso eu até disse que é o 18 de julho deles, que é o 18 de junho deles, quando ele imita um bocadinho que o de Gaulle fez o apelo à França de se levantar contra o inimigo, não é? Ele inventou aquele inimigo viral, não é? E assim foi. Portanto, eu tive esse privilégio, apesar de tudo, que foi também estar acompanhado por uma parte da minha família. Os textos que eu fui escrevendo, fui-os escrevendo sem plano nenhum. Felizmente, porque eu agora ao ler dizia, esqueci-me de focar este assunto e o outro assunto, teria sido interessante falar sobre este aspecto, mas se eu não falei, foi porque não pensei nele, ou não senti, ou não tive... Se eu estivesse a fazer um texto programático, teria escrito outras coisas mais eruditas. Tentei ser relativamente erudito e deixar umas pistas falsas ou qualquer coisa para as pessoas conseguirem interpretar e ver se sabiam o que é que eu estava a falar. Mas não estive a falar daquilo que não estava a sentir no momento. Tanto que eu tenho alguns textos que são muito contraditórios uns com os outros. Há uns que são muito dramáticos e outros que são relativamente cómicos. E uns que têm momentos mesmo de autocrítica, isso é permanente, não é? Mas autoderrisão, por exemplo, aquele que eu dedico ao yoga, que fiz sistematicamente seguindo um programa de 30 dias de yoga. Eu acho que ainda me está a doer o joelho por causa disso, já me queixei. E que me deu ideia, mas porquê é que eu estou aqui a fazer isso? Mas fiquei um bocadinho melhor na altura, mas desisti, nunca mais fiz, infelizmente. Ou o outro em que eu de repente li qualquer coisa ou tentei ler aqueles escritores franceses do Oulipo, que fazem jogos de números e de trocas de palavras, etc., e resolvi fazer o índice dos dias finitos em ordinais e cardinais, ou um modesto exercício Oulipo. E então está uma grande lista dos 55 dias em que nós estivemos fechados em cardinais e ordinais. E é um exercício que não tem talvez grande interesse, a não ser essa graça. Mas também há os outros dos retratos. Os retratos são bastante cifrados. Apenas um deles é de um amigo que morreu
e o Pedro disse que não me respondia, e eu não estava à espera que ninguém respondesse, mas este nosso amigo respondia porque ele falava compulsivamente e comentava compulsivamente e muito inteligentemente tudo o que nós dizíamos. É o texto dedicado ao José Barrias, ainda em vida dele. E porque ele sistematicamente, todos os dias, praticamente escrevia a dizer que estava quase a morrer. E portanto, eu senti isso. Ao mesmo tempo que comentava todas... Há várias referências aqui a ele. E depois há uma... Desculpem... Portanto, tu falaste... Há essa espécie do anjo da história. O anjo da história aparece-me aqui apenas numa... Eu faço uma revisitação de 7 cidades com rios. Paris, Veneza, Roma, Berlim, Nova Iorque, Toledo, por causa do El Greco, e Lisboa, porque Lisboa é a minha cidade. E este anjo que me aparece, o anjo da prisão, é o anjo Sant'Angelo, que está lá em cima em Roma, não é? Mas quando eu falei ao Pedro, para voltar, na história da viagem à volta do meu quarto, ele tinha feito alguma coisa nesse sentido, e ele me diz que tinha feito umas coisas em torno do anjo da história. Esta coincidência era maravilhosa e foi ela que resolveu tudo. Também, sobre o visível e fazer o visível, eu não me quero... quer dizer... Eu não imagino que este texto tenha nenhum destes textos. Eu, aliás, alterei-os porque eu escrevi como se fossem poemas, depois fiquei um bocado envergonhado sobre o facto de estar a fazer poemas e transformei-os em textos que ainda eram mais parecidos com aquilo que eu faço habitualmente, publicamente, não é? Eu ainda não ganhei coragem para publicar isto, e, aliás, acho que estão bastante melhor assim. Mas não tenho nenhuma intenção de fazer... uma linguagem nova, nem de fazer acontecer o real, nem de criar, nem de injuriar a beleza, nem de a fazer principalmente eu saúdo-a no final, não é? Como o Rimbaud, portanto, não tenho nenhuma, nesse sentido, não tenho nenhuma pretensão, evidentemente. E só citar aqui o nome dele é um bocadinho abuso já. Mas também não... O Pedro Stretch falou do Santo Agostinho, também não pretendo que a minha voz seja... eu tinha aqui uma frase dele... cada criatura canta o que Deus é nele. Talvez eu esteja a traduzir mal, não sei. Chaque créature chante ce que Dieu est en elle. Não sei que é esta voz de que eu falo, porque verdadeiramente não sou religioso, mas tenho uma mística qualquer, que não sei qual é. Mas... o que eu tentarei ser, talvez, aquilo que já sou, que era também uma coisa que o Nietzsche disse, e se quisermos citar o Pascal, para estar aqui uma lista de citações, mas sobre a vida e a morte eu pensei muitas vezes nisto, não é? Vivemos sós e morremos sós. E apesar de estarmos rodeados de todos os nossos amigos que estão aqui, da nossa família que está connosco, quando felizmente a temos, é uma verdade que eu acho difícil de ultrapassar e é uma verdade muito angustiante. E por isso eu tentei, em cada momento... Aquele confinamento foi muito interessante também pelos meses em que se desenvolveu. É porque estávamos rodeados de morte e de números que passavam sistematicamente na televisão, repetidos, não é? E há uma homenagem até que eu presto um bocado às pessoas que estão a tratar. Porque é que estou aqui a escrever estas tolices quando há pessoas que estão nos hospitais a tratar os doentes, não é? Mas esses doentes que nós víamos sem cabeça ou com a cabeça como é que se diz? Desfocada, não é? E que só víamos tubos e braços e agulhas metidas na pele, como uma espécie de coisa meia
agressiva relativamente a nós e repetidas todas as horas. O noticiário mostrava as mesmas pessoas nas mesmas camas, nos mesmos países ou pelos países inteiros, não é? E eu tentei, isso tudo se passava na primavera. Primavera em Paris é uma coisa maravilhosa. É mais ou menos em todo o lado, mas em Paris há muitos jardins, há muitas flores. Os jardineiros não tratavam das flores porque não podiam sair. E então também houve uma coisa maravilhosa que foi o desregramento dos jardins cartesianos franceses, não é? As árvores deixaram de ser podadas, as flores nasceram à toa, a relva crescia por todos os lados em tufos desorganizados, que eles, logo que acabou o confinamento, vieram pôr tudo em ordem outra vez, não é? E isso foi uma coisa também extraordinária, além do que se falava também em Portugal. De repente os patos saíam todos do Sena e andavam a passear, os peixarocos andavam a passear todos pelas avenidas e entravam pelos Invalides e atravessavam a estrada. Isso foi uma coisa também muito, muito interessante e parece que as coisas se ouviam melhor, evidentemente. Eu tenho, o meu ouvido não é muito bom, mas tenho olho muito, não é? Eu, aliás, depois no final disso, principalmente para mim, a visão é uma coisa fundamental. Também não quero dizer que o meu olho ouve, não é? Mas é um bocado assim. E eu no final tenho uma espécie de explicação de como é que isto foi escrito, que é como se fosse uma ars poética. E isto agora, só para terminar, sobre qualquer coisa que é uma... Se estivéssemos aqui num confessionário, o padre havia de me perguntar se eu já tinha roubado alguma vez alguma coisa. E eu... A maior parte do que aqui está é roubado, não é? É roubado aos programas que eu vi na televisão, aos livros que eu li. Aliás, eu vi o Pedro há bocado. Já parte do calendário perpétuo, que muitos de vocês apreciaram, está ali, desculpa. É roubado a coisas que eu ouvia, ditados deturpados, frases célebres adulteradas, etc, etc. Mas eu tinha aqui uma coisa do Jules Renard que diz: plus on lit, moins on imite. E é isso que eu tento pensar. Quanto mais se lê, menos se imita. Quanto mais se vê, menos se copia. Quanto mais os artistas veem, mais serão eles próprios, não é? E foi isso que eu tentei. Não sei se isto serve para alguma coisa, certamente que não é um mundo novo que nasce daqui. Infelizmente também o verdadeiro mundo novo não vai nascer deste desconfinamento e reconfinamento. Parece que a Inglaterra já vão reconfinar outra vez. Eu queria ter lido aqui uma coisa muito bonita sobre os desenhos do Pedro, mas peço desculpa, mas eu volto a ler. É um texto do Proust sobre o Rembrandt, que diz, eu vou traduzir porque não tenho pronúncia assim, não é muito boa, mas a tradução. Os museus são casas que abrigam somente pensamentos. Aqueles que são menos capazes de penetrar nesses pensamentos sabem, no entanto, que são pensamentos aquilo que eles olham nos quadros, colocados les uns après les autres, uns ao lado dos outros, uns a seguir aos outros. Que esses quadros são preciosos, mas que a tela, as cores que neles secaram e as madeiras douradas que os enquadram não são preciosos. Ou seja, e por isto é bom para acabar com uma imagem, não é? Com as imagens. As imagens são preciosas, mas a matéria da qual elas são feitas e a que as enquadram não serão preciosas. E outra coisa que eu também encontrei hoje, que eu acho que pode resolver muitas coisas, e assim mesmo termino, foi que estava no meu carro, do mestre Usman, que diz: não há vida sem problemas, não há problema sem solução. E, portanto, é aquelas coisas que eu acho que cada um encontra as soluções que pode para os seus problemas, e eu encontrei esta, espero que vos ajude a vocês
e que vocês consigam aquilo que eu, o Pedro, fizemos e o Pedro Strestes comentou, possa servir para alguma coisa mais do que para encher um bocadinho da vossa estante. E muito obrigado. É difícil... Só mesmo para mim.